Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Bom dia, para quem não me conhece, eu me chamo André. Sou casado com a Michele, essa mulher de Deus, essa jovem senhora. Obrigado, gente. E a gente está muito feliz em estar com vocês aqui. Eu sirvo, faço parte da equipe de pastores da igreja. Eu sirvo ali no aeroporto, na nossa base do aeroporto. Estava brincando com o Michel. O Michel fala que tu é do aeroporto, não esquece. Eu falei, tá bom, vou falar. O pessoal vai achar que eu trabalho na Latam, no aeroporto, carregando mala. Mas é no campus ali, Monte Serrado, do lado do aeroporto. E a gente está muito feliz em estar com vocês aqui. Semana passada, nós tivemos um tempo muito especial com os jovens. Recebemos a visita de um pastor do Sudão, pastor Joseph. O Sudão é o quarto país mais perseguido do mundo com relação ao evangelho. Então, a gente teve tempo precioso aqui com ele ministrou a palavra, depois nós tivemos um painel de perguntas e respostas, de perguntas, né? E ele pôde responder para a galera as dúvidas. Foi muito especial. Depois nós tivemos um hambúrguer maravilhoso. Gente, a fama do galeto e do hambúrguer do Vale aqui já chegou, já se espalhou. O hambúrguer eu já dei o check. Hoje nós vamos dar o check no frango, se Deus quiser, no galetinho. Mas que hambúrguer, gente. Michel, sério. Passei a semana toda falando lá, gente, eu acho que eu comi o melhor hambúrguer da minha vida, eu comi lá no Vale sábado passado. Uma salva de palmas para essa equipe aí, gente. E eu vou dizer, aquela cebolinha caramelizada, meu Jesus. Gente, que alegria estar com vocês. A gente está vivendo uma série muito especial, que é a série Aliança. E hoje eu vou ter o privilégio de repartir com vocês um dos temas que, para mim, meu coração, ele pulsa muito forte. E esse texto que a gente vai poder repartir também é um dos meus textos preferidos da Palavra de Deus, que é o texto de Atos 2. E eu quero realmente que você abra o seu coração. A gente já tem alguns amigos nos visitando aqui, eu pude abraçar eles ali, quando o Michel pediu para que eles levantassem a mão. Mas hoje nós já falamos de alianças relacionadas à paternidade, casamento, falamos sobre aliança semana passada de irmãos biológicos. Quem estava aqui domingo passado? A gente falou sobre aliança com irmãos de sangue, né, e amigos íntimos. E hoje nós falaremos sobre uma outra aliança. Quando nós somos adotados por Deus, nós entramos na família de Deus, nós fazemos parte de uma nova família agora, nós ganhamos uma nova família. E hoje eu vou falar sobre aliança com os relacionamentos da família espiritual. Quando o pastor Michel subiu para falar há pouco tempo sobre a dinâmica, sobre o que está acontecendo, colocando todo mundo na mesma página, trazendo atualizações sobre a questão financeira, de quanto já entrou, da expectativa de a gente construir aqui do lado, tudo isso era um papo de família. Era um tempo de família, um tempo de mesa. A gente faz isso com a nossa casa, não faz? Sim. Se não está fazendo, a gente deveria fazer. Botar todo mundo na mesma página, senão cada um dentro de casa vai andar numa página diferente, ninguém vai saber onde o outro está. Mas isso é ser família, é a gente andar atualizado na mesma direção, no mesmo propósito. João 1,12 diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, creram em Jesus, ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. Quando você crê em Jesus, nós somos adotados por esse Deus. E Ele nos conecta numa grande família e nós nos tornamos um dos irmãos de muitos irmãos. Nós temos um só povo. Nós somos um só povo, uma só família. O que hoje chamamos de igreja, e muitas vezes confundimos igreja com estrutura, prédio, na igreja primitiva, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, no livro de Atos, os encontros dos discípulos de Jesus para compartilhar a vida, para andarem juntos, eram no pátio do templo, mas de casa em... Talvez vocês já ouviram muito essa expressão, né? De casa em casa. Essa igreja primitiva tinha algumas marcas. Essa igreja tinha algumas características que proporcionaram um rápido e profundo crescimento do evangelho.
Essa igreja expandiu com muita força e com muita velocidade. Mas não foi algo produzido por mãos humanas. Foi pelo poder do Espírito Santo de Deus. Hoje, quando eu estava em casa lendo mais um pouquinho o capítulo 2, eu vi bem no início do capítulo, que me chamou a atenção, o capítulo 2 ele começa dizendo: e todos eles estavam juntos no mesmo lugar e um só propósito. E aí o texto diz que o Espírito Santo vem, ele desce sobre a igreja de Jesus naquele momento. Mas o Espírito Santo não desce sobre a vida deles, a presença de Deus agora habitando em nós, que é esse Espírito Santo. Quando nós cremos em Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Mas esse poder do Espírito Santo, ele não é para que a gente fique acomodado, para que a gente venha de domingo a domingo, curtiu um ar-condicionado, e o ar-condicionado aqui é bom, um cafezinho, dá um oi só para a galera. O Espírito Santo, quando ele entra na vida de um discípulo, ele tem um propósito, ser o nosso consolador, a palavra diz, nos santificar, é aquele que acende o alerta: ei, isso não combina contigo mais, André. Ei, você não pode mais fazer isso, você é um homem separado. Esse não é um jeito de um discípulo falar. Ele é aquele que revela a palavra para nós enquanto nós estamos lendo, mas também ele é aquele que nos capacita para cumprir a grande comissão. Quando o Espírito Santo vem na vida da igreja de Atos, eles começam a viver algo extraordinário na presença de Deus, mas ao mesmo tempo eles têm consciência e agora o poder, pela força do Espírito, de cumprir a missão de fazer discípulos de casa em casa e por todas as nações. É para isso que o Espírito Santo está conosco. E esse crescimento ele não foi só quantitativo, mas foi um crescimento qualitativo também. Eu quero ler com vocês Atos 2, a galera vai projetar no telão. Se você tiver sua Bíblia de papel, seu smartphone, seu celular, quiser abrir a sua Bíblia, Atos 2, do verso 42 ao 47. Atos 2, do 42 ao 47. O texto diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Aqui já começa dizendo que eles se dedicavam. Ou seja, existe aqui uma intencionalidade. Ninguém pode se dedicar a algo organicamente, naturalmente. Para você se dedicar a algo, para tocar um violão, você precisa fazer o quê, Jeff? Estudar. Tu precisa ser intencional em pegar o violão todo dia e estudar um pouquinho. Se você que trabalha lá na fábrica, precisa cortar alguma coisa, aprender a fazer um produto, uma peça mecânica, você precisa estudar e precisa se dedicar para saber como você vai fazer aquela peça. E aqui o texto está dizendo que eles tinham intencionalidade, eles eram realmente intencionais em estar juntos. Para quê? Para o ensino dos apóstolos, para a comunhão, para partir o pão e para a oração. E ele segue dizendo: todos eles estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, repitam comigo assim: todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria. Fala assim: com alegria. Dá um sorriso quem está do seu lado, assim, com alegria. Isso, você não pode estar triste e chateado por estar aqui, né? Você pode ter desafios e pode sim estar triste, né? A gente não vai mascarar os nossos sentimentos, mas estar com a nossa família na fé é motivo de alegria. E essa alegria era contagiante. Eles tinham sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. O Michel falou dos vizinhos aqui no bazar, né? A nossa oração para que a gente alcance essa cidade, esse bairro, essa região do vale.
Mas para isso acontecer, nós precisamos alcançar a simpatia das pessoas também. Ninguém vai querer se relacionar com quem ela não sente que está dando alguma abertura, que é alguém que é simpático, que é gentil, respeitoso, educado. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esse crescimento vem do Senhor. Você pode fechar seus olhos? Deus, obrigado pela tua palavra. Por si só, Deus, ela já é suficiente, Deus, para ministrar no nosso coração. Mas que nessa manhã, Pai, o Senhor continue falando conosco, abrindo os nossos olhos, para que a gente possa enxergar e ver como nós podemos, Pai, nos comprometer mais, estarmos mais perto uns dos outros, reafirmarmos nessa manhã a nossa aliança com a nossa comunidade de fé, com a nossa família espiritual, e que o Senhor possa realmente, Deus, trazer libertação nessa manhã, cura, restauração e salvação, Pai. Em nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto fala sobre as marcas de uma comunidade de fé, de uma igreja, uma fé saudável, uma igreja aqui vibrante e contagiante. O texto diz no final que as pessoas iam sendo acrescentadas, que o Senhor ia acrescentando diariamente os que iam sendo salvos. A gente pode perceber no texto que tem duas características aqui que foram listadas, que eram específicas dos líderes e dos apóstolos. O texto fala ali que eles tinham a parte do ensino, que era a parte do ensino dos apóstolos, e as maravilhas e sinais que eram feitos por eles também, através da vida dele, feito por Deus através da vida daqueles homens que tinham sido separados também. Mas todo o resto do texto, todos os outros aspectos dessa comunidade, tem a ver com o coletivo, não com a liderança, com os pastores. E a gente pode perceber que ele fala aqui sobre comunhão, ele fala sobre partir do pão, ele fala sobre orações, mantinham-se unidos, tinham tudo em comum, supriam as necessidades uns dos outros, reuniam-se no pátio do templo, reuniam-se nas casas, participavam das refeições juntos, louvavam a Deus juntos e tinham a simpatia de todo o povo. Ou seja, para que a gente possa ser uma igreja vibrante e saudável, é necessário que toda essa comunidade de fé esteja engajada e compromissada, comprometida, através de uma aliança nos relacionamentos da comunidade de fé. Você e eu precisamos estar altamente engajados nessa aliança, de manter essa aliança viva, manter essa aliança real. E o que vai manter a nossa aliança viva, permanente, a minha aliança com o Michel, de irmãos em Cristo, de cuidar um do outro, de amar um ao outro, de servir um ao outro, é a nossa aliança com Deus. É a minha aliança com Deus que vai fazer com que a gente mantenha a lealdade e o amor um pelo outro. No momento que eu quebro a minha aliança com Deus, eu começo a quebrar todos os outros relacionamentos, inclusive com a comunidade de fé. Então é impossível manter um relacionamento saudável, espiritual, com alguém que escolheu quebrar sua aliança com Deus. Então eu tenho que abandonar essa pessoa, André? Não, você tem que amar e orar por ela, para que Deus restaure a aliança dela com Deus. Com Deus. Quando nós atendemos algum casal que está às vésperas da separação ou cogitando a separação, e a gente percebe que ali tem algo que precisa primeiro ser restaurado com Deus, uma das coisas que a gente sempre fala é, cara, antes de vocês buscarem restauração, entre vocês dois, vocês precisam restaurar a vida de vocês com Deus. Porque não adianta tu querer restaurar o teu casamento se tu não tiver sido restaurado com Deus. A tua aliança com Deus precisa ser restaurada. Porque vocês vão até começar de volta um relacionamento, mas não vai durar muito tempo. Porque se a gente vai tentando levar os nossos relacionamentos na força do nosso braço, nós não aguentamos. Nós não somos fonte do amor de ninguém, nós não somos fonte de felicidade, a fonte da felicidade é Jesus. Eu não consigo fazer a Michele feliz. E ela não consegue me fazer feliz. Somente Deus pode suprir
todos os espaços e necessidades do meu coração e da minha alma. É Jesus. Então, se eu não restaurar com Ele, eu vou estar sempre colocando expectativas nela. E isso funciona na comunidade de fé. Às vezes, nós percebemos que tem alguma rusga entre algum irmão da comunidade, entre irmãos da comunidade, e aí você percebe que ou um ou ambos não estão vivendo uma vida saudável com Deus, quebraram aliança com Deus. E aí ele começa a quebrar todos os outros relacionamentos, dentro de casa, no trabalho, na escola, na faculdade, na comunidade de fé, porque a aliança dele com Deus foi quebrada. Aqui os apóstolos, eles ensinavam e conduziam a igreja para que a igreja acontecesse pela mão de todos. Ou seja, não existia ali um super santo ou alguém que era o único que poderia ministrar e orar e repartir o pão, mas todos eles tinham uma responsabilidade. Você pode dizer assim, eu tenho uma responsabilidade. E olhando para esse texto, a gente pode dizer que essa aliança com os relacionamentos da família espiritual envolve pelo menos 3 aspectos. 3 coisas que eu quero repartir hoje com vocês aqui. A primeira delas é a unidade. Faz assim, unidade, generosidade e intimidade. A primeira é unidade, generosidade, intimidade. A unidade é ter o coração alinhado. A generosidade é ter todos os nossos recursos rendidos a essa comunidade, a Deus, porque nada é nosso. E aí a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho sobre isso, e não estou falando de dinheiro, mas os nossos recursos são os nossos dons, talentos, nosso tempo, a nossa casa, o nosso sofá, tudo que nós temos é para amar pessoas. E a intimidade, que é uma vida compartilhada. Ninguém pode ser igreja sozinho. Ninguém pode ser igreja sozinho. Deus usa o coletivo para falar com a gente, para nos amar, para responder orações que nós fizemos no secreto. E o primeiro ponto aqui está no verso 44, fala sobre unidade. Ele diz assim, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Todos os que criam. Ele não diz que é todos que frequentavam aquela comunidade. Ele não diz que é todos que concordavam e com tudo que era feito, ou que estavam alinhados, mas ele diz todos os que criam em Jesus. O primeiro ponto para que a gente ande em unidade uns com os outros é que todos estejam conectados com Jesus. Precisamos crer em Jesus. A unidade é algo espiritual. Nós somos incapazes de mantermos a unidade na força do nosso braço. A unidade e a vida compartilhada nasce da fé comum em Jesus e não por afinidade social. Nós podemos até ter grupos sociais que são grupos de interesse. Galera que joga beach tênis, normalmente começa a se conectar com quem joga beach tênis. Quem gosta de crossfit começa a se juntar com a galera do crossfit. Quem gosta de música, é natural que se conecte com a galera da música. Mas a igreja vai além desse grupo de afinidade. A igreja de Jesus envolve todos. Aqueles que eu tenho afinidade e aqueles que eu não tenho afinidade. A igreja não é unida por perfil, gosto ou fase de vida. Mas ela é diferente. O que nós temos em comum, o que nos une, é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo é o que nos une. Nós até podemos ter pessoas que a gente tem mais intimidade, como eu falei, mais afinidade. Mas o que nos une aqui como igreja é uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. E a palavra no original sobre unidade, aqui, mantinham-se unidos, era estar juntos, é permanecer juntos, é andar com constância. Não é dizer que eu faço parte e aparecer de vez em quando, mas é ter constância, é estar. Eles estavam diariamente, o texto diz, todos os dias, no pátio do templo e de casa em casa. Eles andavam juntos. E a primeira pergunta de Deus para nós aqui é: você tem prazer de estar com a família da fé na celebração? Você não precisa responder para mim.
Deixa o Espírito fazer essa checagem no seu coração. Você tem prazer de estar na celebração com a sua família na fé? Ou é um sacrifício para você estar aqui? Você tem prazer de estar em uma célula com seus irmãos e a sua família em Cristo? Você tem alegria de ir para a célula? Quando é dia de célula, vocês acordam diferente, celebrando porque vai ter célula? Ou é, pá, hoje tem célula? Pá, bem no dia do jogo, cara. Quem mandou fazer célula na quarta? Aí já começa a criticar o pastor e o líder. Ah, célula na quarta, dia de jogo. Você tem prazer em estar com a sua família na célula? Se todos nós chamamos Deus de Pai, você, quando ora, você diz Pai. Jesus, quando ele nos ensina a orar, ele diz Pai nosso. Se nós chamamos Deus de Pai, o que isso significa? O que isso significa? Que todos nós somos irmãos. Que todos nós somos irmãos. Todos que têm irmãos biológicos aqui, nós falamos sobre isso semana passada. A gente até brincou que a Alice, eu sou filho de 3, eu sou filho de uma família de 3 filhos, é isso. E a Michele também. E a Alice é filha única. Então a Alice também estava ligada na palavra, Aninha. Tá, papai, só eu preciso de irmão biológico. Falei, filha, a gente está orando, mas Deus não mandou ainda. Estamos tentando, mas Deus não mandou ainda. Mas quando todos aqueles que têm irmãos biológicos, eu tenho 2, a Michele tem 2, nenhum de nós escolhemos os nossos irmãos. Você não escolheu o seu irmão. O Tauã está aqui, trouxe a irmã hoje aqui, o pai Carlitos, a Sueli também, primeira vez deles aqui. Você não escolheu. Tu é mais velho que o Tauã, não é? Quando ele chegou em casa, você disse, esse eu quero, esse eu não quero? Teve opção? Não teve. Eu não tive opção. Quando os nossos pais chegam lá do hospital com aquele bebezinho, nós não escolhemos aquele bebê. Mas ele veio, o nosso pai trouxe ele, a nossa mãe, trouxeram ele para que ele fosse amado e cuidado, e aquele bebê agora passa a ser o meu irmão. E não importa se ele é bonito ou se ele é feio, ele vai ser sempre bonito para você. Não importa como ele é o seu irmão. Mexeu com o meu irmão, mexeu comigo. E assim é na família da fé, quando alguém nasce espiritualmente. Quando alguém levanta a mão e diz, eu entrego minha vida para Jesus, e Deus, naquele momento, ele se arrepende dos seus pecados, e ele passa a fazer parte da família de Deus. É Deus entregando, nós estamos recebendo da mão do nosso Pai Celestial um novo irmão. E você e eu não podemos escolher quem vai ser o nosso irmão, nós não vamos andar pela cidade selecionando quem nós queremos que faça parte da Igreja Batista Monte Serrado do Vale dos Sinos. Nós vamos amar a todos. Todos, não importa se você conhece, se você não conhece, não importa a condição social dessa pessoa, se Deus trouxe, se o Pai nos trouxe, agora ele nasceu espiritualmente, ele passa a ser nosso irmão. Mexeu com meu irmão? Mexeu comigo. Ele faz parte da família, a igreja é uma grande família espiritual e somos todos irmãos. Então a unidade ela não é opcional no reino de Deus. Se você e eu não andamos em unidade com o corpo de Cristo, e quando eu falo corpo não é só com o Michel e com a Carla, porque amar o Michel e a Carla é fácil. Mais ou menos. Não, é fácil. Difícil é eu amar o André. Mas não adianta você amar o Michel e não amar o André. Você não está em unidade com o corpo. Nós precisamos amar a todos. Eu preciso andar com todo mundo? É claro que a gente não consegue andar com todo mundo. Mas eu preciso amar a todos, saber quem está chegando na família da fé. Quando nasce um bebê na sua casa, ou chegou na sua casa, ou um filho, ou um neto que está vindo,
Quando chega um bebê, o que a gente faz naturalmente quando alguém nasce? Ah, amor, vamos lá na Aninha e no Jonas, lá que eles ganharam um bebê. A gente quer conhecer. Eu quero saber como ele é, a cor dos olhos, eu quero sentir aquele cheirinho de bebê novo. Esse deve ser o nosso desejo quando alguém nasce espiritualmente na fé. Chegou alguém novo na comunidade, mano, amor, vamos lá visitar que eu quero conhecer esse bebê. Eu quero ouvir a história, de onde eles vieram, o que eles passaram até aqui, quem eles são, do que se alimentam. Eu quero conhecer, porque eles são agora meus irmãos. Andar em unidade exige intencionalidade. Intencionalidade. Salmo 133, 1 diz como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Para você tem sido bom e agradável essa convivência com a igreja de Jesus? Para você tem sido agradável? Você tem amado essa convivência? Ou é um sacrifício para você toda semana tem que sair da sua casa para estar aqui? Se nós somos de fato cristãos regenerados e parte da família espiritual de Jesus, não é uma opção viver sem unidade, distante uns dos outros. Não é uma opção, mas é um privilégio. É um privilégio, é uma bênção. No verso 32, ele diz: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Aquele povo de Atos 42, essa igreja primitiva, que é o início da igreja, eles tinham uma só mentalidade e um só coração. Eles tinham a mente de Cristo e um coração cheio do amor de Deus. A mente de Cristo, nós queremos salvar pessoas, nós queremos ser a voz de Deus nessa geração, nós queremos espalhar o Evangelho. Mas o coração de Cristo, de Deus, é aquele coração amoroso que acolhe. Nós queremos sim expandir, mas nós queremos amar. É difícil, porque às vezes a gente ou faz uma coisa ou outra, né? Principalmente o homem, né? Mulher consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. O homem é mais difícil, né? Tá, mas tu quer que eu avance ou tu quer que eu ame, André? Não, as duas coisas. A gente avança num trilho e ama no outro trilho, e a gente vai avançando juntos. Falando para quem não conhece de Jesus e amando aqueles que são da nossa família na fé. Ah, mas aí minha agenda é isso aí. A agenda é do Senhor. E Deus vai usar a tua agenda para amar pessoas. C.S. Lewis diz assim: cristianismo significa comunidade. Cristianismo significa comunidade. Sem isso, ele morre. O cristianismo morre. E a aplicação prática aqui é, essa semana, anota isso no seu celular, no seu caderno, essa semana, tome uma atitude intencional de unidade. Tome uma atitude. Procure alguém da igreja, alguém dessa comunidade com quem você tem pouca conexão, ou até alguma dificuldade, talvez. Porque às vezes, sabe, Charles, a gente nem conhece as pessoas e a gente já tem um pré-julgamento. Ah, com essa pessoa eu acho que não bateu. Meu Deus, cara, não bateu o quê que não bateu? Vai me dizer que foi o santo que não bateu. Se vocês dois só tem um santo espírito que mora em vocês dois, não tem não bateu o santo. O que não bateu foi a carne. Porque se nós somos filhos amados de Deus, temos o Espírito Santo, amamos a família de Deus, se não bateu, é o coração. Deus precisa trabalhar no nosso caráter, no nosso orgulho, no nosso ego, na nossa autossuficiência. Talvez o que está me afastando do meu irmão é porque eu me acho superior a ele. Ele não é digno da minha amizade. Ou se eu me sinto inferior, sai desse lugar. Você não é menos, você é filho amado de Deus. E Deus tem te sustentado. Ele tem te colocado numa família não para você se esconder no meio dela, mas Ele tem te colocado numa família para que você ame e seja amado. Dá trabalho amar? Dá.
Às vezes é difícil ser amado? É. Porque a mesma muralha que a gente coloca para as pessoas não nos ferirem, e a gente separa as pessoas do mal, a gente separa as pessoas do bem também. Essa mesma muralha impede de as pessoas acessarem o nosso coração. Procure alguém que você tenha pouca conexão ou até dificuldade e invista essa semana num tempo de relacionamento com ela. Chame essa pessoa para um café, uma conversa, para orar junto. Faça um convite intencional para aproximar o coração de vocês. Vamos tomar um café essa semana? Lá na minha casa, na tua, na cafeteria? Não sei, vamos tomar um café. Eu queria te ouvir, assim. Queria ouvir tua história, queria saber o que tu está passando. Se tem algo que eu possa orar por ti também. Se você já tem célula, tem alguém na sua célula que você não conhece bem, chama essa pessoa da célula. Mano, vocês não querem jantar aqui em casa? E a gente aprendeu que para jantar a gente não precisa fazer grandes coisas. A gente faz uma massinha, às vezes, a gente faz uma massinha com linguiça, um carreteirinho. Tá maravilhoso. Um carreteirinho tá ótimo. Já recebemos muitas pessoas que a gente comprou um pãozinho, a Michele fez um pão caseiro, tomamos um cafezão. O mais importante é o tempo de mesa. O Michel já está pedindo pão para a Michele aqui, ó. Estou entregando, eu vi. Tomar um cafezinho junto, o mais importante é a gente se relacionar, ouvir o coração, conhecer a história um do outro. A gente poder se conhecer. A segunda marca dessa igreja, que tem uma aliança, desse discípulo que tem uma aliança com a igreja de Jesus, é a generosidade. E generosidade é render tudo que eu tenho ao Senhor. Verso 45 diz, eles vendiam, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E aqui não tem nada a ver com o sistema político de distribuição de renda. Aqui não é sobre Jesus era socialista ou capitalista, não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que eles tinham uma outra cultura que não é a cultura dessa terra, é a cultura do reino de Deus. E a cultura do reino de Deus é que o amor de Jesus, ele precisa ser colocado em prática e não apenas em palavras. Se nós amamos as pessoas, nós precisamos servir uns aos outros. Não era uma cultura obrigatória, não era uma contribuição, obrigatória, mas era uma cultura do reino de Deus. É uma cultura do reino a generosidade. Eles se converteram de coração, mas o bolso deles se converteram também. Sabe que uma conversa que muitas vezes se fala é que para um discípulo de Jesus, muitas vezes se converter de coração é fácil, difícil. A última coisa que se converte é o bolso. E é por isso que Jesus, lá em Mateus 5, quando ele fala que vocês precisam escolher quem vocês vão seguir, ele diz, vocês precisam escolher quem vocês vão seguir. Ou vocês sigam a Jesus, seguem a Jesus, ou vocês seguem a Mamon. Por que Mamon? Mamon é o deus do dinheiro. Por isso que a última coisa a se converter, normalmente, é o bolso, porque o dinheiro é um deus para muitas pessoas. E o dinheiro não é o problema. O dinheiro não é o problema. Quando ele é o nosso escravo, nosso servo, não quando ele é o nosso senhor. Tudo que eu faço a partir do dinheiro. Não. Se eu tenho clareza que tudo que eu tenho é do Senhor, tudo que eu tenho é do Senhor. Tudo que nós temos tem um propósito: amar pessoas. Todos os recursos que vocês têm, que eu tenho, é para amar pessoas. A minha casa é para amar pessoas. Eu até amo pessoas, André, mas pisar no meu tapetinho lá da sala, não. Aquele tapete eu amo. Eu me jogo naquele tapete, fico lá, abrindo os braços e fechando. Deitado no tapete. Meu tapete persa. Nem sei se existe tapete persa ainda. É famoso, acho que existe. Meu tapetinho. A sua casa é do Senhor. E Deus nos abençoou com um lar, com um lugar para morar, para criar os nossos filhos, para cuidarmos da nossa família, mas também para abrirmos as portas para a família na fé. A Bíblia nos ensina
que a resposta para a pergunta... E qual é a pergunta? A pergunta é: para que serve o seu dinheiro? Para que serve o seu dinheiro? Se alguém perguntasse isso para vocês, para que serve o dinheiro, o que você responderia? O que você responderia? A resposta é: o dinheiro é uma ferramenta para amar pessoas. É para isso que servem os nossos recursos. E era isso que essa igreja saudável fazia. Eles cuidavam uns dos outros. Verso 32, da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Não é possível ser um discípulo de Jesus, ter uma verdadeira aliança com esse Jesus, e não ter um alto compromisso com seus irmãos da fé. Não estar comprometido com a igreja de Jesus. 1 João 3,17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Eu sou discípulo de Jesus. Eu estou vendo meu irmão padecer. Como eu posso dizer que eu sou discípulo de Jesus e permanecer inerte, sem ação nenhuma, nem que seja para mobilizar pessoas para abençoar aquele irmão? 1 Timóteo 6,18, ordene-lhes que pratiquem o bem. Aqui é o conselho de Paulo para Timóteo. Sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Conselho de Paulo para o seu filho na fé, Timóteo. Atos 20, 34, 35, Paulo aqui falando. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram as minhas necessidades e dos meus companheiros. Em tudo que eu fiz, mostrei-lhes que, mediante a trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que... É melhor dar do que... Você pode dizer isso? É melhor? Tem gente que não consegue nem falar essa frase. Você pode dizer de novo? É melhor? É melhor dar do que receber. Mas é fácil dar? Para alguns, sim. Para outros é um pouco mais difícil. Se estamos conectados com o corpo de Cristo, percebemos que parte do corpo está sofrendo, como foi o texto que a gente leu no final do vídeo aqui, de 1 Coríntios. Como nós vamos ficar indiferentes? Será que eu estou semanalmente aqui, sendo amado, sendo recebido pelas pessoas, sentando nas cadeiras confortáveis de um auditório? Estou no ar-condicionado. Estou vendo pessoas novas chegando e saindo. Estou vendo a família da fé se desdobrando para fazer com que o reino avance. Áreas de serviço precisando de servos. Sempre as mesmas pessoas organizando e preparando a celebração, arrumando as coisas e limpando os banheiros. Vejo uma movimentação para levantar recursos para a construção da obra. E será que com tudo isso eu fico como um espectador? Se você está na sua casa e a louça está suja e a sua esposa está doente, ou seu marido está doente, ou seus filhos, seus pais, se você não colocar a mão, a louça não vai sair dali. Como nós podemos, semana após semana, estarmos juntos numa celebração, aproveitando, recebendo da palavra e tendo ali um coração e uma postura de cliente? Deus não nos chamou para ser clientes. Eu não sou cliente na minha casa. Eu não sou espectador na minha casa.
Eu componho, faço parte do quê? De uma família. E se Deus nos conectou nessa família da fé, Ele tem um propósito. Ele tem uma função para você. A Bíblia diz que nós somos um grande corpo e cada um de nós somos parte desse corpo. E cada membro do corpo tem a sua função, sua responsabilidade. Generosidade tem a ver com recursos financeiros, sim. Mas também tem a ver com o tempo, com o serviço, com os dons, usando o talento que Deus me deu, servindo uns aos outros. Tem mais de 50 citações no Novo Testamento sobre uns aos outros, uns aos outros. Da forma que eu abençoo, eu sou abençoado. Da forma que eu sou servido, eu sirvo. É uns aos outros, não é só uns na direção dos outros, é uns aos outros. Uns servindo aos outros. Você e eu não fomos chamados para fazer parte de uma família na fé, para simplesmente, semanalmente, estarmos aqui sentados, nos alimentando e retendo aquilo para nós. Nós estamos aqui nos alimentando para sair daqui e repartir o pão, que não é meu, mas o pão é nosso. Se o Pai é nosso, o pão também é. Você não pode dizer, Pai nosso, abençoai o pão que é meu. Se o Pai é nosso, o pão também é nosso. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é para a glória de Deus e é para amar pessoas e servir pessoas nessa terra. Você pode ajudar financeiramente, servir com o seu tempo, abrir a sua casa. Nessa semana, pergunte de forma simples e concreta a Jesus. Pergunta a Deus de forma prática. Porque tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Servir, passar pano no chão, botar mesa, receber alguém na nossa casa, tudo é espiritual. Pregar é espiritual, cantar é espiritual, servir nos ministérios de novas gerações. Muitos estão aqui podendo ser abençoados nesse auditório porque tem uma equipe servindo lá. Tem servos comprometidos, tem irmãos que abraçaram essa missão e disseram, ei, eu vou estar lá, pode deixar os pais tranquilos porque eu vou estar lá ministrando na vida das crianças, eu quero estar junto lá. Tudo é espiritual. Mas, às vezes, a gente dificulta um pouco as coisas. Quando a gente quer receber algo do Senhor, a gente encontra uma resposta bíblica bem rapidinho. E eu falo muito isso para o Levi, para a galera dos jovens. O que não falta quando eles querem me convencer de alguma coisa é argumento bíblico. Pastor, eu estava orando essa semana, Deus me deu 3 textos. É ela que eu vou casar. Eu falei, mano, calma aí. Tu nem conhece ela ainda, velho. Vai ser amigo dela. Eu vou trocar de curso na faculdade. Calma, tu está no 6º semestre, são 8. Tu orou? Orei, Deus me deu uma palavra. E tu vai ver a palavra, não tem nada a ver com... Eu não estou julgando aqui, mas é que às vezes nós buscamos respostas de Deus para validar os nossos desejos. Quando é para receber, a gente é muito intencional em buscar a Deus. Mas quando é para servir alguém, a gente não tem essa mesma intencionalidade. Se para ser abençoado eu preciso de uma palavra, para abençoar alguém eu preciso pelo menos de 10. Então, se Deus confirmar 10 vezes essa semana, eu chamo o Jonas para tomar um café, mas tem que ser 10. 10, não, porque eu quero ter certeza que eu devo chamar ele para tomar um café. Mano, seja simples e prático. Deus nos deu 2 grandes mandamentos, igreja. Os 2 principais mandamentos quais são? Amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. E o segundo é? Quem? O próximo. Dá uma olhada para o lado aí. Esse é o teu próximo que está aí, ó, do seu lado. Vira para trás aí. Diz, cara, tu é meu próximo. A última marca dessa igreja
é a intimidade. O texto diz: todos os dias continuavam-se a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com sinceridade, com alegria e sinceridade de coração. A vida da igreja, ela não é semanal. Ela não era semanal. Era diária. Era todo dia, o texto diz. Eles priorizavam e entendiam a prioridade, a importância da vida. Eles priorizavam a vida em comunidade. Isso era uma prioridade para eles. Quantas vezes nós achamos pesado ir numa celebração de domingo semanal? Quantas vezes nós achamos pesado semanalmente ir numa célula? Eu tenho 6 dias para ficar em casa. A uma noite eu vou separar para ir na célula. Mas é que é nessa noite. Está ficando pesado mesmo. Ficando pesado. O texto diz que eles se viam todos os dias. Todos os dias. Eles não encaixavam Deus na agenda, mas eles priorizavam, eles montavam uma agenda a partir do compromisso deles com Deus. Deus era o início da agenda, o princípio. A gente sabe que nós vivemos em outra realidade hoje. A gente sabe que as demandas aumentaram. E deixa eu falar, uma das estratégias do inimigo, e sim, você tem o inimigo, existe uma batalha espiritual. Nós falamos sobre isso na oração dos homens, aqui na Vigília de Homens. Existe uma batalha espiritual. E a estratégia dele é envolver a sua agenda e a minha em coisas que não fazem parte daquilo que Deus tem para nós. E sabe o que essa agenda nos faz? Isso, ó. Nos suga, nos drena. E se você e eu abrirmos a nossa agenda hoje, é capaz que a gente tenhamos coisas ali que nem foi Deus que mandou a gente colocar na agenda. Mas a gente não abre mão daquilo. Deus, a família na fé, deixou de ser uma prioridade para muitos de nós. Primeiro eu monto a minha agenda. A partir da minha agenda eu vejo se eu vou conseguir ir numa célula ou não. Eu monto a minha agenda. A partir da minha agenda, dos meus interesses, das minhas necessidades, eu vou ver se eu consigo ir na celebração de domingo. Deus está dizendo que vocês precisam criar intimidade. E eu só tenho intimidade com o Michel porque a gente passa muito tempo junto. A gente já passou mais tempo junto, né? Agora com o Michel e a Carlinha aqui no Vale, a gente passa menos, mas mesmo assim a gente passa tempo junto. E quanto mais tempo junto, mais intimidade. A gente percebe que os encontros aqui eram no pátio do templo, que é essa celebração coletiva, mas o texto diz que eles se encontravam nas casas. O encontro coletivo não gera intimidade. O máximo que você está vendo do seu irmão aqui é a nuca dele. Você está sentado um atrás do outro, olhando para a nuca um do outro. O que gera intimidade é sentar em círculo, não em fileira. Em círculo, a gente passa a olhar nos olhos uns dos outros e ouvir o coração do outro, a orar uns pelos outros e a chorar uns com os outros. Atos 5:42 diz: todos os dias no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar a Jesus Cristo. As nossas casas são extensão do amor de Jesus, da igreja de Jesus. E a nossa casa é para amar pessoas, é para evangelizar, para discipular, para formar novos discípulos e para ter comunhão. A aplicação prática de Deus para nós sobre intimidade dê um passo concreto hoje. Assuma um compromisso hoje na direção da intimidade com a igreja local. Assuma esse compromisso de eu vou abrir o meu coração. Eu quero abrir o meu coração. Nós tínhamos um jovem lá no nosso campus do aeroporto, que ele frequentava mais de 1 ano a igreja. Ele estava nas celebrações e ele saía um pouquinho antes para ninguém ver ele e não queria se relacionar muito. Até que um dia ele aceitou o convite para ir numa das células.
E ele foi nessa célula. Na primeira reunião, ele quase não falou nada, ele ficou quietinho, estava mais tímido, conhecendo as pessoas. Na segunda, ele se abriu um pouquinho mais. Na terceira, ele começou a abrir o coração e ele contou o que nunca tinha contado para ninguém. Ele disse chorando: eu achei que precisava parecer forte para as pessoas, mas eu descobri que aqui na cela eu posso ser real. Eu achava que eu precisava ser forte o tempo todo, e aqui quando a gente está no coletivo, nós gostamos de mostrar que estamos fortes muitas vezes. Ou nem temos o espaço para levantar a mão e para falar. Mas na célula, no ambiente da casa, é onde você pode dizer: ei, aqui é vida real, eu preciso abrir meu coração para vocês, meu casamento não está legal. Orem por mim, meu emprego não está legal. Ou você vai ouvir alguém dizendo: gente, a gente quer contar para vocês de primeira mão, nós estamos grávidos. Gente, eu queria compartilhar com vocês hoje aqui que eu fui promovida no meu emprego. Glória a Deus, e a célula celebra junto. Gente, nós trocamos de casa. Gente, nós vamos fazer férias pela primeira vez depois de 10, 15 anos. Célula não é só para contar tristeza. É para celebrar a vida com a família na fé, com os meus irmãos. Se você só vive igreja no domingo, você não está experimentando a plenitude da igreja de Cristo Jesus. Intimidade exige proximidade. E proximidade exige decisão. Se você ainda não tem o privilégio de viver essa vida na prática, essa vida cristã na prática, de casa em casa, a gente tem um convite para você hoje. Se você quer estreitar esse relacionamento com a igreja de Jesus, com essa intimidade, nós queremos fazer um convite para você. Coloca na tela para nós aí, galera. Nós temos um QR Code. E no final da celebração, a gente vai ter um stand para conectar você com uma das células da Monte Serra, Vale dos Sinos, para que você não ande mais sozinho. Nós temos duas observações sobre esse grupo. Primeiro, se você está vindo de transição de uma igreja da cidade ou de uma igreja da região para cá, primeiro você precisa passar pelo café de boas-vindas e depois pela conversa com os pastores para você se conectar numa célula. Beleza? Se você já é membro da Monte Serra, André, eu já sou membro da igreja, mas eu estou sem célula. Aí você vai ter um outro caminho agora. Na verdade, é um caminho. Desculpa, você vai para a célula. Mas você vai para a célula com a responsabilidade e a consciência de que você vai entrar no processo de formação de liderança e você vai multiplicar essa célula como um discípulo de Jesus. Não é para você ir lá só para ficar na comunhão. Deus quer que você tenha comunhão, mas também que você tenha consciência da sua missão de abrir a sua casa e amar pessoas. Amém? Então, se você está vindo de outra igreja, você primeiro passa pelo café de boas-vindas. Tem data? Mês que vem de maio vai ter o café de boas-vindas aqui, vai ser divulgado. E segundo, se você já é membro da Monte Serra, mas não está em célula, você pode entrar numa célula, deve entrar numa célula para fazer parte dessa família, dessa igreja nas casas, mas também comprometido de: eu quero sim, André. Michel, conta comigo. Eu quero fazer parte da multiplicação dessa célula no futuro. Eu estou dentro. David Show, ele diz: a célula não é um programa da igreja. A célula é a própria igreja. Não é uma agenda semanal. Ela é a vida da igreja. Joel Komsky, nem sei se é assim que se pronuncia, ele diz assim: a vida da igreja acontece melhor em círculos do que em fileiras. Foi dele que eu lembrei da frase quando a gente estava falando de olhar para as nucas. É muito melhor viver a igreja em círculos. É tão bom quanto viver em fileiras. Mas você precisa ter um espaço e um lugar para abrir o seu coração. E Mike Green diz: se você quer transformar cidades, organize a igreja em pequenos grupos,
que fazem e formam discípulos. Pegando tudo isso, Deus tem um convite para cada um de nós. Existe um precioso convite diante de nós hoje, do Senhor. Um convite para que você e eu façamos uma aliança, ou renovamos a nossa aliança hoje, nessa manhã, com a nossa comunidade de fé. O convite de Deus é que a gente possa reforçar diante da nossa comunidade de fé, diante da liderança, diante do próprio Deus, o quanto você está comprometido em fazer parte dessa comunidade e colocar a mão na corda para fazer com que o reino de Deus avance nessa cidade. Vocês querem ganhar essa cidade para Jesus? Vocês estão comprometidos com essa missão? Vocês estão comprometidos com essa missão? Nós queremos. Nosso sonho é ver o Vale dos Sinos rendido aos pés de Jesus. Mas as nossas casas precisam ser abertas para isso. Você foi convidado por Deus a fazer parte de uma nova família. Você foi adotado por esse pai. E essa família tem muitos irmãos. E esses irmãos estão aqui hoje. A igreja não é um lugar para ir, mas um povo para pertencer. Francis Chan. Pergunta de Deus para você hoje é: você se sente pertencendo a essa família? Você se sente pertencendo a essa família? Se você não se sente pertencendo a essa família, você pode dar um passo hoje na direção de uma aliança com Deus e com essa família, dizendo: até hoje eu estava só observando, vendo, se é aqui, não é, se eu tô... Deus hoje quer de você uma resposta. Se não é a Monte Serra, está tudo bem. Deus vai te conectar numa família, em outra comunidade, mas você precisa estar conectado e servindo numa comunidade de fé. Quando as pessoas fazem o nosso café de boas-vindas, tem algo que nós falamos lá, que está dentro do nosso material, que diz assim: esse relacionamento com Deus, a nossa aliança com Deus, gera algo maior, uma nova família. E a igreja é isso, filhos e filhas de um mesmo pai, vivendo juntos como irmãos e irmãs. Ninguém está aqui por acaso. Cada pessoa tem o seu valor, o seu lugar e o seu papel. Nós acreditamos que fomos criados para viver em família. Relacionamentos são parte da cultura do reino. Por isso, somos uma igreja relacional. Se você gosta de gente, você está no lugar certo, na família de Deus. Se você não gosta de gente, Deus vai hoje mudar o teu coração e fazer você se apaixonar por pessoas. A entregar tudo que você tem para amar pessoas. Se tudo que nós temos não servir para amar pessoas, não serve para nada. Se a minha casa hoje não servir para amar pessoas, ela não serve para nada. Somente para o meu próprio prazer. Queria convidar você a ficar de pé, por gentileza. Fechasse seus olhos agora. Feche os seus olhos. Você não foi salvo para viver sozinho. Você não foi salvo para viver somente no seu núcleo familiar, biológico. Mas você foi salvo para fazer parte de uma grande família, a família de Deus. Talvez hoje você esteja frequentando a Monte Serra, mas você ainda não vive a vida de igreja como uma família mesmo. Talvez você tenha sido mais um espectador do que Deus está fazendo aqui nessa comunidade, do que parte daquilo que Deus está fazendo aqui. Essa igreja do livro de Atos, meus irmãos, era uma igreja vibrante, apaixonada por Jesus, inspiradora. E esse é o desejo de Deus para nós até hoje, de nos fazer uma igreja vibrante, apaixonada por Jesus, inspiradora e que vive a fé como uma grande família.
Se você está aqui hoje e você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você ainda não foi adotado como um filho amado de Deus, você não faz parte dessa grande família na fé. Eu queria que todos pudessem fechar os olhos agora, todos mesmo, todos. E eu vou orar, e se você ainda não entregou sua vida a Jesus como seu único Senhor e Salvador, mas você tem um desejo profundo de não mais andar sozinho, mas andar com uma grande família, faça essa oração junto comigo. Senhor Jesus, eu entrego o meu coração, eu abro a minha vida, Pai, eu abro mão da minha vida, Deus, para viver para Ti. Pai, eu te peço perdão pelos meus pecados, eu me arrependo de tudo que eu vivi até hoje, principalmente sem o Senhor. E eu quero agora entregar a minha vida ao Senhor. Vem, Jesus, morar em mim, governar a minha vida e fazer nova todas as coisas. Jesus, eu quero fazer parte dessa grande família na fé, uma família que anda em unidade, uma família que é generosa e uma família que tem intimidade de coração. Eu entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou a Ti, Jesus. Amém.